Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Palmeiron, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência, terapia intensiva, gestão e enfermagem do trabalho. E hoje trabalharei com vocês nessa disciplina de segurança do trabalho e biossegurança. Peço para que estejam munidos de papel e caneta, para que se as dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, ok? Vamos lá então. Neste módulo, vamos falar sobre a saúde no ambiente de trabalho, tipos de acidente, risco e biossegurança. Iniciando a nossa matéria, quero que entenda dois conceitos muito importantes: o que é trabalho e o que é trabalhador. Pois bem, trabalho é um conjunto de atividades realizada, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma determinada meta. Trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade para um sustento próprio ou de sua família, independente se é carteira assinada ou não, assalariado ou não. Quando ouvimos falar em segurança no meio de trabalho, o que imaginamos? Pois bem, é no trabalho que passamos boa parte da nossa vida. Podem ser escritórios, consultórios, fábricas, lojas, restaurantes, ruas, domicílios, enfim. Durante muitas horas por dia, estamos em locais que podem contribuir ou não para a nossa saúde e bem-estar. Antigamente, definia-se saúde como a ausência da doença. Hoje, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Em consonância com este conceito, podemos dizer então que um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram para o uso do processo de uma melhoria contínua da proteção e promoção de segurança, de saúde e bem-estar para todos os trabalhadores. E o que poderia causar uma anormalidade cotidiana neste ambiente saudável do trabalho? Exato, um acidente de trabalho. Conforme prevê o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporais ou perturbações funcionais que cause a morte, perda, redução permanente temporária da capacidade para o trabalho. Lesão corporal, que falei anteriormente que pode ser provocada no acidente de trabalho, é o resultado bem-sucedido de qualquer agressão ao corpo. Pode dizer a respeito de uma debilitação de um órgão de uma determinada parte do corpo. E a perturbação funcional, que está enquadrado dentro do acidente de trabalho, já é o prejuízo do funcionamento de qualquer parte do corpo, órgão ou sentido, principalmente sentido, como, por exemplo, a perda da capacidade de ouvir por parte de um trabalhador no ambiente de trabalho, que seria uma doença ocupacional, ou fora do ambiente de trabalho, no caso, não ocupacional. Esses acidentes de trabalho podem ser gerados por vários motivos. Iniciemos pelas causas dos agentes. Atenção aí, pessoal, estou falando das causas que vão provocar o determinado acidente de trabalho, ok? Praticamente, todas as causas dos acidentes de trabalho estão relacionadas a três aspectos importantes: o homem, a máquina e o ambiente. Preste atenção: homens, máquinas e ambiente. Vou falar um pouquinho do homem, onde o homem vai causar esse acidente de trabalho. A capacitação ou treinamento inadequado vai estar causando esse determinado tipo de acidente. A antropometria, que é a medida de corpos incompatíveis com máquina ou tarefa. Vício. Vício é muito importante para estar causando um acidente. O vício em álcool,
drogas, tabagismo, isso vai interferir diretamente nas atitudes prestadas do serviço. EPIs e EPC, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, ausente ou inadequada à tarefa, está relacionada também com esse acidente de trabalho. E também temos o assédio moral, sexual, no ambiente de trabalho, que pode levar ao estresse, gerando assim fatores que possam provocar acidente. Vejamos que falamos apenas das causas geradas pelo homem, ok? Vamos ver agora as causas geradas pelas máquinas e equipamento. Eu disse que são 3 causas: homens, máquinas e equipamentos e o meio ambiente, o ambiente onde que ele se encontra. Máquinas e equipamentos utilizadas sem a devida proteção contra possíveis acidentes ou quebra, inadequada ao tipo de tarefa que está sendo executada, ou seja, temos uma máquina para uma determinada tarefa e você usa ela inadequadamente ao tipo de serviço que ela teria que ser usado. Isso vai gerar uma grande proporção diante daquele serviço. E máquinas operadas sem a autorização. Determinadas empresas têm horários e essas metas de uma determinada máquina trabalhar. Se você pega essa máquina sem autorização para fazer um serviço próprio, ou a querer adiantar qualquer tipo de serviço, vai estar gerando um acidente de trabalho. Então agora nós vimos o quê? 2 causas que vai causar o acidente de trabalho. Primeiro, o homem. O segundo, as máquinas, ok? Vamos falar agora da terceira causa que vai estar gerando esse acidente. A terceira causa vai ser o ambiente laboral, o ambiente onde que você trabalha. Arranjos físicos ou layout incompatível com a tarefa pode gerar esse acidente no ambiente. Iluminação deficiente. Temos como, por exemplo, em hospitais. Imagina uma cirurgia sendo realizada a uma iluminação baixa. Uma insolação excessiva ou por tempo prolongado. Alguns agentes de combate a endemias, exposto ao sol diariamente, sem uso de protetor, isso vai gerar um acidente de trabalho, que vamos ver adiante. Uma umidade elevada ou um frio intenso, homens que trabalham dentro de frigoríficos, mexendo com carnes, que é um frio intenso, vai gerar um dano à saúde, vai gerar um acidente. Armazenamento dos produtos inadequados, propícios a incêndios e explosões. Isso então nem se conta, Espaços confinados, como tanques, asilos, poeiros e assemelhados, não sinalizados ou feitos de forma imprópria, vai estar gerando esses acidentes, que são as famosas faltas de sinalização do trabalho. Ocorrência de raios, trabalho ao ar livre, sobre tempestade, também vai estar gerando este acidente de trabalho. Então, o que nós vimos aqui é que existem as 3 classificações que pode causar o acidente de trabalho. Primeiro, nós vimos que o fator principal que vai causar esse acidente vai ser o homem. O terceiro, as máquinas. As máquinas vai estar causando este acidente. E o ambiente. Pessoal, preste atenção. Eu estou falando das causas. As causas. Não confunda essas causas com os tipos e outras classificações que vamos ver adiante. Ok? Também podemos ver que existem algumas classificações para os acidentes, como acidentes típicos e acidentes de trajetos e também as doenças ocupacionais. Então, são 3 tipos de acidente: o acidente típico,
o acidente de trajeto e a doença ocupacional, que ela também é considerada um tipo de acidente. Podemos ver o acidente típico. É aquele que ocorre no local de trabalho durante o exercício das funções. Vale ressaltar que também são definidos como exercícios de trabalho os momentos destinados às refeições e outras necessidades fisiológicas que devemos fazer diariamente. Assim, qualquer acidente ocorrido neste período será considerado um acidente de trabalho. Olha o nome, acidente típico, ou seja, é um acidente que está previsto acontecer, mas não que a gente queira que aconteça. E no acidente típico estão dois fatores que contribuem para que ocorra: ato inseguro e condições inseguras. Ato inseguro são atitudes, atos, ações ou comportamento do trabalhador contrário às normas de segurança. Segundo as estatísticas correntes, cerca de 80% do total dos acidentes são oriundos do próprio trabalhador. Vimos lá a causa, que o homem faz parte da causa dos acidentes. Então, nesse típico aí, o homem também vai fazer parte. Portanto, os atos inseguros no trabalho provocam a grande maioria dos acidentes, podendo também ser classificado como as falhas humanas atribuídas aos trabalhadores. Temos como exemplo aí desse acidente típico, descumprir as regras e procedimento de segurança, não usar os equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas, não ancorar o cinto de segurança, trabalhar sob efeito do álcool e outras drogas, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, expor-se aos riscos desnecessários. Então, o que nós vimos aí nestes exemplos? Que muitos dos acidentes de trabalho têm pelo menos uma ou duas das causas anteriores que nós discutimos, né? Que são o homem, a máquina e o ambiente. Já as condições inseguras, que vai lesionar ou vai causar esse acidente típico, podemos citar que são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que prestem ao meio ambiente e geram risco ao acidente, para esse acidente. Exemplo, temos a falta de ponto de ancoragem, a falta do treinamento ao homem, o não fornecimento também do equipamento de proteção individual adequado, escadas inadequadas, falta de sinalizações, equipamentos e ou ferramentas defeituosas sem a devida manutenção. Temos também o acidente de trajeto, né? O acidente de trajeto é o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho. Olha para você ver, acidente de trajeto é o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho. E vice-versa, também pode ser do trabalho para a sua residência e que ocorra esse acidente. Temos como exemplo o seguinte: você sai da sua casa para o trabalho, faz o caminho habitual todos os dias e utiliza meios usuais de condução, seja carro, moto, bicicleta, ônibus, dentre outros. Chegando ao trabalho, executa suas atividades, almoça no refeitório da empresa, termina seu horário, toma a condução de retornar para sua casa. Todo esse processo de deslocamento deve-se ao contrato de trabalho, que une a empresa ao empregador. Portanto, qualquer acidente que ocorra durante tal percurso é considerado acidente de trajeto. Bem, professor, então é por isso um dos motivos que eles pedem comprovante
de endereço, comprovante de residência na hora que vai contratar o empregado? Isso, meu filho, sim, está corretamente. Mas esse é um dos motivos que pede, pois qualquer evento desse acidente que ocorra, eles irão analisar o seu endereço e ver se teve algum desvio desse percurso que não seja o do caminho destinado, ou seja, o da sua casa para o serviço e do serviço para o trabalho. E lembrando que, embora não esteja previsto na legislação, o empregador pode pedir provas no caso de um acidente de trajeto. Por isso, quem for vítima deve sempre trazer um comprovante de atendimento, ou hospitalar, um boletim de ocorrência policial, um comprovante de atendimento do SAMU ou outros, mas sempre tem que levar esse comprovante. Não conseguiu, está num local onde que não tem esses comprovantes, chame testemunha e peça que seja sua testemunha do acidente. Assim, o funcionário evitará chateações, ok? E outro acidente de trabalho é o que chamamos de doenças ocupacionais ou doença ocupacional, que é toda doença que causa alteração na saúde de qualquer trabalhador, em qualquer área de execução do serviço, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. E deve estar sempre relacionada ao tipo de ocupação que o trabalhador exerce, como um câncer que se desenvolve em trabalhadores de minas de metais ou carvão. E nessas doenças ocupacionais, encontramos a doença do trabalho, que é o resultante das condições sobre os quais o trabalho é realizado. Preste atenção, doença do trabalho é aquela que é sofrida nas condições em que o trabalho é realizado. Ocasiona quebra de resistência do organismo do trabalhador e aparecimento de uma doença que não tem no trabalho ou suas causas únicas é exclusiva. Doença do aparelho respiratório, por exemplo, estão entre os males que podem ter diversas origens e não somente o ambiente de trabalho. E a doença profissional é aquela em que no trabalho a sua única causa é não deixar dúvidas sobre como foi contraída. Surge exclusivamente no ambiente de trabalho, em suas funções de insalubridade. São exemplos a silicose, que é uma doença adquirida pela aspiração de poeiras de pedra, ou o saturnismo, que acomete o profissional que trabalha com chumbo, que são produtos químicos muito tóxicos. Dentre as doenças mais comuns relacionadas aos trabalhos estão as principais, que são a LER ou TORD. LER quer dizer lesão por esforços repetitivos. TORD quer dizer distúrbio osteomuscular provocado ao trabalhador ou relacionada ao trabalho. São provocadas por movimentos repetitivos ou por posturas inadequadas, chamadas de posturas antiergonômicas. Deve-se ter cuidado no diagnóstico, pois muitas pessoas confundem a LER, uma doença simples torção, com mau posicionamento em alguns movimentos. Outro exemplo de doença é a antracose, que é a lesão pulmonar ocasionada por diferentes agentes que são adquiridos nas áreas de carvoaria. A doença pode ser o ponto de partida para outros problemas, ainda mais graves, e afetar principalmente os trabalhadores que têm contato direto com a fumaça do carvão. Temos também a bicinose, doença causada pela poeira das fibras de algodão, que afeta principalmente as pessoas que trabalham em indústria algodoeira. Surdez temporária ou definitiva também é um exemplo. Essa surdez é quando o trabalhador está exposto em uma área de ruídos constante e ele começa a perder a sensibilidade auditiva, e isso pode se tornar irreversível. A perda auditiva se torna definida de forma lenta, silenciosa e prolongada. É mais comum em operários de obras de construção que utilizam equipamentos eminentes de ruídos e operadores de telemarketing. Essas doenças aí nós vamos também falar dela na nossa segunda aula, que vão ser o uso de EPI, principalmente a surdez aí,
que foi a falta de um protetor auricular que o homem deixou de usar ou a empresa deixou de fornecer. As doenças ocupacionais, ela também pode trazer um prejuízo, né? Como o uso ou trabalho com graxas ou óleos mecânicos que podem desenvolver reações alérgicas crônicas de forma que a pele cria placas. Também, um exemplo muito comum é o câncer de pele. As pessoas que trabalham, por exemplo, em lavouras, têm grandes chances de desenvolver o câncer de pele, devido à excessiva exposição ao sol, às radiações ultravioletas, sem, no mínimo, uma proteção. A doença é bastante comum no Brasil, mas só pode ser considerada ocupacional se estiver relacionada à atividade profissional desenvolvida. Uma pessoa que trabalha em um escritório, sem se expor ao sol, por exemplo, pode ter o câncer de pele por outros e não terá assistência ao INSS, que vamos também estudar no próximo vídeo. Temos a outra doença que chama siderose. Siderose. São pessoas que trabalham nas minas de ferro e acabam inalando partículas microscópicas desse ferro. Essas partículas acabam se alojando nas regiões dos brônquios e alvéolos, provocando falta de ar constante. Consequentemente, vai gerar aí uma inflamação brônquica, uma inflamação pulmonar e vai acarretar para outros sistemas. Catarata, pessoal, é um outro exemplo desses acidentes. Quem trabalha em lugares de altas temperaturas pode desenvolver a perda do cristalino, ocasionando a cegueira. Assim como o câncer de pele, a doença atinge uma parcela significativa da população brasileira, principalmente os idosos, e precisa ter relação direta com o trabalho para ser considerado uma doença ocupacional. Doença por função, pessoas que trabalham com alimentos, por exemplo, podem ser contaminadas pelo produto orgânico que são utilizados. Doenças psicossociais, né, que também são os problemas com depressão ou de outras ordens emocionais. Muitas vezes estão associadas à carga horária excessiva, à pressão no trabalho ou algum desentendimento na área do trabalho. Elas podem acabar desenvolvendo no trabalhador um desânimo muito prolongado no convívio desse trabalho, ocasionando uma tristeza profunda. E essa depressão, ela vai ser vários tipos. Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Então nós vimos as causas, já que causa o acidente, que são os homens, máquinas e o ambiente. Agora nós estamos falando dos tipos, ou seja, nós falamos dos tipos de acidente. Quais são os tipos de acidente? Não confunda essa questão. Causas com tipos de acidente. Então vimos o acidente típico que é dividido, né, em ato inseguro e condições inseguras, que vimos que dentro desse acidente típico tem as causas dos acidentes como homem, máquinas e ambiente. Vimos o acidente de trajeto, que é o acidente de percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Vimos também o acidente de trabalho, que é a doença ocupacional e a doença profissional, gerada ali no ambiente de trabalho. E também falamos alguns exemplos desses trabalhos. Podemos também identificar os riscos de acidente ou doenças pelo ambiente em que trabalhamos. Fatores esses que são propícios ao acidente. O mundo do trabalho é uma diversidade e a cada dia ambiente de trabalho pode apresentar riscos diferentes. Os riscos ambientais são agentes físicos, químicos, biológicos existentes no meio ambiente, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em uma função de natureza ou concentração, ou intensidade, ou tempo, a exposição. E os riscos do trabalho podem ser classificados em risco de acidente, risco físico, risco químico, risco biológico e o risco ergonômico.
Vamos iniciar falando do risco de acidente. O risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, o seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de acidentes: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjos físicos inadequados, armazenamentos inadequados e dentre outros. O segundo tipo de risco é o risco físico. São considerado ou considera-se agente físico de diversas formas de energia a que possa estar exposto ao trabalhador, tais como ruídos, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes e excesso de vibrações, né? Nós já falamos anterior aí no tipo de acidente, exemplo desses riscos, e vimos também que a causa pode estar influenciada. O terceiro risco que vamos ver são os riscos químicos. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeira, como fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Então, nesse tipo de risco químico, nós vimos que pode ser tanto por via inalatória, como via cutânea ou como via digestória, né? Temos também o risco biológico. Os riscos biológicos são considerados o organismo ou substância oriunda de um outro organismo que traz alguma ameaça à saúde humana. Consiste também em riscos biológicos, lixos hospitalares, amostra de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, toxinas, entre outros de origem biológica, que causa um impacto na saúde humana. Qualquer fato que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador causa um desconforto. E esse desconforto, nós vamos estar falando do risco ergonômico, que vai afetar a sua estrutura, vai afetar tanto a estrutura como até mais para frente alguns tipos de órgãos do seu sistema. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia repetitiva, posturas inadequadas durante o seu trabalho. Pessoal, então fazendo um resumo do que nós já vimos. Nós vimos as causas do acidente, nós vimos os tipos de acidente e nós vimos os riscos de acidente. As primeiras causas, nós vimos o homem como fator do acidente, vimos as máquinas como fator do acidente também, né, que vai causar aquele acidente, e também temos o ambiente, que vai ser propício para um determinado acidente. E nela nós vimos as suas subdivisões dos acidentes, tanto do homem, quanto da máquina, quanto do ambiente. Nos tipos de acidente, nós vimos que tem o tipo típico, vimos que tem o acidente de trajeto, né, que também tem as suas subdivisões. Quanto aos riscos, nós vimos que existe o risco físico, vimos o risco químico, vimos o risco biológico e vimos os riscos ergonômicos. Quanto à prevenção, nós vamos estar estudando ela
na nossa próxima videoaula, ok? Nós vamos dar continuidade agora na nossa aula de segurança do trabalho. Então vimos que muitos são os acidentes relacionados ao trabalho. Por isso devemos ficar atentos às seguranças recomendadas pelas empresas. Sendo assim, falaremos agora um pouco sobre biossegurança. A biossegurança é um conjunto de ações voltada para a prevenção, proteção do meio trabalhador, minimizando os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, visando a saúde do homem, dos animais e preservando o meio ambiente e a qualidade dos resultados. E para entrar nesse assunto, falaremos primeiramente sobre a higiene e profilaxia. O que é isso? O que é higiene? O que é profilaxia? Nunca ouvi esse termo. Profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população, ou seja, utiliza de procedimentos e recursos para prevenir e evitar determinadas doenças. Como uma medida de higiene, temos as atividades físicas em hospitais, grandes empresas fazem com seus funcionários, cuidados nas alimentações, tanto em instituições como em casa, você faz sua profilaxia, a vacinação e dentre outros meios profiláticos. Dentre essa higiene e profilaxia, iremos abordar a lavagem das mãos. Mãos higienizadas que apresenta as seguintes finalidades: a remoção de sujidade, o suor, a oleosidade, pelos, células descamativas da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecção vinculada ao contato e à prevenção de redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. As transmissões cruzadas são transmissões que o nome já fala, que cruza. Eu venho e pego em um paciente no hospital visitando, vou visitar outro quarto, pego em outro paciente, pego na maçaneta de uma porta contaminada, cumprimento uma pessoa. Isso tudo são meios de contaminação ou de transmissões cruzadas. Se todos soubessem a quantidade de micro-organismos patogênicos que carregamos em nossas mãos, a higiene seria mais frequente. Então, higiene. O que é higiene? O que é higienização das mãos? Higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas ao trabalho. Recentemente, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, devido à sua maior abrangência no procedimento. E por que devemos fazer essa higienização nas mãos? Nossas mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos, pois a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto pele-pele, ou indireto, através do contato com objetos de superfícies contaminadas. A pele das mãos alberga principalmente duas populações de micro-organismos, os pertencentes à microbiota resistente e à microbiota transitória. A microbiota resistente é constituída por micro-organismos de baixa virulência, como o Staphylococcus, o Carinebactéria, o Micrococcus e poucos associados às infecções veiculadas pelas mãos. É mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com a água e sabão, uma vez que colonizada as camadas mais internas da pele. Aí devemos entrar com outros tipos de procedimento. Já a microbiota transitória, colonizada, ela fica na região mais superficial das nossas peles, ou da nossa pele, o que permite uma remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica. É representada tipicamente pelas bactérias gram-negativas, como enterobactérias, bactérias não fermentadoras, além de fungos e vírus, que vamos estudar adiante. Vamos falar sobre micro-organismos, como vírus, bactéria, parasita, dentre outros.
Então, vejamos passo a passo a lavagem das mãos conforme a Anvisa estabelece. Passo a passo para que ocorra uma higienização das mãos de forma correta. O primeiro passo, nós devemos abrir a torneira e molhar as mãos, evitando que se encoste na pia. Hoje, pessoal, já são utilizados tipos para que abra a torneira de uma forma tão fácil que a gente evite tanto esse contato com as torneiras. Apertando, já tem torneiras de pedal, tem torneiras de alavanca, tem as torneiras de pressões. Então, quanto menos contato a gente tem com essa torneira, melhor vai ser o meio de evitar essa transmissão de bactéria, de micro-organismo, de vírus, seja lá o que for, ok? Então, abriu a torneira, molhou as mãos e evitou que encoste na pia. Vamos passar agora para o passo 2. Vai aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para que cobra toda a sua superfície. E vamos seguir também uma quantidade recomendada pelo fabricante, né? Não vamos exagerar. Não é a quantidade, muitas vezes, do produto que vai matar esses micro-organismos patogênicos, e sim a forma correta. Então, colocou esse produto na mão, nós vamos espalhar, como vemos aí na figura 3, vamos ensaboar as palmas das mãos, friccionando entre os dedos, entre as palmas das mãos, fazendo com que toda essa superfície entre em contato. No 4, no desenho de número 4, nós vamos esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Olhe bem, a número 4 está uma mãozinha fazendo com que uma mão, temos lá a mão direita, esfregando a parte das costas, do dorso da mão esquerda, e com os dedos entrelaçados, ou seja, os dedos entre dedos. No número 5, vai fazer com que entrelace os dedos, friccionando os espaços interdigitais. Espaços interdigitais são as regiões entre os dedos, essa voltinha, as divisões que tem dos nossos dedos, que é considerada espaços digitais. Então nós vamos agora lavar a região palmar da mão com os dedos entrelaçados. Na figura de número 6, nós vamos esfregar o dorso dos dedos de uma mão contra a outra mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Preste atenção, nessa parte aí nós estamos fazendo a higienização do dorso, ou seja, das costas dos dedos, numa mão e sucessivamente de uma mão na outra mão. A mão direita esfrega na mão esquerda e a mão esquerda esfrega na mão direita a parte de trás dos dedos. Como o polegar, que é o famoso dedão, ele é um dedo mais afastado, fica difícil de fazer um entrelaces interdigitais. Então ele, na figura 7, nós vamos fazer com que seja esfregado com o auxílio de uma outra mão. Como assim? A minha mão direita vai fazer movimentos circulares e vice-versa no meu polegar, né? E a mão esquerda vai fazer os movimentos circulares no meu polegar direito, friccionando para que seja retirado qualquer meio de sujidade. Na figura 8, nós vamos agora friccionar as polpas digitais e as unhas das mãos. Vimos aí que nós estamos fazendo com que a polpa da mão esquerda seja friccionado com as regiões dos dedos, as polpas digitais direita, fechando-a em concha e em movimento circular. Nessa parte aí, nós vamos estar lavando as polpas digitais e as unhas, pessoal. Vai esfregar, por último aí nessa questão do 8, a região do punho, né? Essa região do punho aí, ela tem que ser lavada, esfregada de uma forma e deixada por último. Por quê? Porque ao enxaguar nossas mãos, conforme está mostrado na figura 9, nós vamos sempre retirar o sabão da ponta dos dedos para o punho.
Então, se a gente enxaguasse do punho para as pontas dos dedos, todo o procedimento, toda a limpeza que nós fizemos aí nas nossas mãos seria jogada a ralo abaixo, porque a sujeira do punho voltaria para a ponta dos dedos. Então, como nós começamos a lavar os dedos, as mãos e por último o punho, nós temos que sempre enxaguar da ponta dos dedos, deixando a água escorrer até o nosso punho e assim indo embora essa sujidade. No passo 10, nós vamos estar secando as mãos com papel toalha e descartável, iniciando pelas mãos e em seguida pelo punho. Vamos desprezar este papel toalha na lixeira uniresíduo. Lembrando, aqui no desenho, a pessoa, o quadrinho, usou o papel também para fechar a torneira. Nesse caso aqui, que seja uma torneira de rosca, aí sim vamos usar. Mas se for uma torneira de pressão, uma torneira de pedal, uma torneira de joelheira, uma torneira de sensor, não precisa. E no passo 12, vemos que teve toda a retirada da sujidade. E para que serve essa higienização das mãos? Como foi mencionado, para descartar alguns tipos de micro-organismos patogênicos de nossas mãos, certo? Então vamos aprender o que é micro-organismo, já que falamos tanto em micro-organismo patogênico. Micro-organismos são formas de vida que não podem ser visualizadas sem o auxílio de um microscópio. Esses diminutos podem ser encontrados no ar, no solo e inclusive no homem, no próprio homem. O contato com o homem pode ocorrer de forma positiva e é indispensável à vida, como bactérias nutritivas ou nutrificantes, ou bastante negativa, nesse caso, os efeitos prejudiciais à saúde e até mesmo à vida do homem. Se dar pelo contato com o micro-organismo patogênico pode levar até a morte. Estes seres são tão minúsculos que não são todos iguais. Eles podem ser diferentes em tamanho e modo de vida. Contudo, todos têm em comum uma estrutura bastante simples e a impossibilidade de serem vistos sem o uso de microscópio. O conhecimento deste tipo de vida se deu graças à descoberta ocorrida ao longo de anos. O ápice dessa descoberta ocorreu em 1878, quando Louis Pasteur apresentou a teoria dos germes. A partir daí, se deu início à chamada da era bacteriológica. As pesquisas de Louis Pasteur foram acompanhadas por grandes inúmeros cientistas e médicos. Alguns deles, impressionados pela descoberta, promoveram mudanças bastante significativas em seus métodos de trabalho. Então, além dos micro-organismos, já identificado e classificado como bactérias, fungos e parasitas, haviam outras categorias que só pôde ser observada após a invenção do microscópio eletrônico, como eu mencionei. Trata-se de um ser de estrutura organizacional bastante simples e é de existência já presumida, que é o vírus. Vamos falar agora um pouquinho desses tipos de micro-organismos. Dentro desses micro-organismos, vamos encontrar as bactérias. As bactérias são seres muito pequenos que, em sua maior parte, não podem ser vistos a olho nu. Apesar de seu tamanho, elas se multiplicam em grande velocidade e muitas delas, conhecidas como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem causar inúmeras doenças, levando até a morte. Ela se encontra por toda parte e há milhares delas no ar, na água, no solo, inclusive em nossos corpos. Contudo, nem todas são maléficas. Há aquelas que desempenham papéis extremamente úteis para muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. No caso de plantas, como as ervilhas, ela se beneficia dessa forma de vida que habita em raízes dentro de pequenos caroços em seu crescimento através de substâncias químicas que essas bactérias produzem. No solo, existem bactérias que podem ser benéficas de várias maneiras. Uma delas é ajudar as folhas velhas das plantas a apodrecerem e formar alimento às novas plantas. Entretanto, há certas bactérias que são
ruins ou são maléficas aos vegetais, prejudicando-os ao ponto de destruí-lo. No caso dos seres humanos, elas podem ser combatidas através de uso de antibióticos, que, quando usado conforme a orientação médica, tem efeito eficaz sobre os germes, sobre esses germes prejudiciais. Caso contrário, elas aumentarão rapidamente, ampliando o número de colônias. Em muitos casos, elas podem ser transferidas de pessoa a pessoa. Podemos citar como principais tipos de bactéria os cocos, que são formatos arredondados, os bacilos, que são alongados em formas de bastonetes, o espirilos, como o nome diz, ela tem uma forma espirilada, e os vibriões, que possuem um formato de vírgula. As principais doenças causadas por bactérias, eu vou citar algumas delas. Temos a primeira bactéria, que pode causar a tuberculose. A tuberculose, pessoal, é uma doença infecto-contagiosa causada por essa bactéria, que afeta principalmente os pulmões. Mas ela ocorre em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges, que formam as nossas meninges que envolvem o nosso cérebro. Outras espécies de micobactéria também podem causar a tuberculose, que são a Mycobacteria bovis e a africano e a micróide. Também temos uma outra doença, que é conhecida a hanseníase, que antigamente era denominada como a lepra. Ela é transmitida pelo bacilo de Hansen, ou Mycobacteria leprae. Essa doença de Hansen é uma doença infecciosa e contagiosa. Ela não é hereditária e sua evolução depende de características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada. Temos também a difteria, que é provocada pelo bacilo ou bactéria ou bacilo difterium. Ela é uma doença transmitida, infecciosa, que pode ser de pessoa para pessoa através de contato físico e respiratório. Ela forma as placas amareladas frequentemente nas amígdalas, laringe e naringe. E tomem cuidado, viu? Em casos mais graves, ela pode ocorrer um inchaço muito grave no pescoço com o aumento dos glândulos linfáticos, e isso pode gerar dificuldade de respirar ou bloqueio total da respiração. Também tem a coqueluche, que é causada pela bactéria Bordetella pertussis. O coqueluche ela é uma doença respiratória altamente contagiosa. Vamos ter a pneumonia bacteriana, provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, que essa pneumonia ela é uma infecção que se instala nos pulmões. Temos 2 pulmões bilaterais na nossa caixa torácica. Podem acometer as regiões dos alvéolos pulmonares, onde desemboca as ramificações terminais desses brônquios, que são os intertícios, provocando a penetração dessa bactéria e causando danos. Lembrando que a pneumonia, estamos falando aqui da bacteriana, mas também temos vírus, fungos e por reações alérgicas. Também temos a escarlatina, que é provocada pelo Streptococcus pyogenes. A escarlatina é uma doença infecto-contagiosa provocada por essa bactéria que atinge crianças e adolescentes. Consiste em uma infecção da garganta caracterizada e acompanhada por manchas na pele. Essas manchas são vermelhos escarlate, daí o nome da doença. Esse vermelho escarlate é um vermelho misturado com laranjado que tem uma característica da cor do nosso sangue. Temos também o tétano, causado pelo bacilo do tétano, que é o Clostridium tetani. O tétano é uma doença infecciosa, não contagiosa, com elevada letalidade para jovens e idosos. Sua principal característica é causar espasmos dolorosos, rigidez dos músculos e distúrbios neurológicos. Temos também como exemplo de doença bacteriana a leptospirose, causada pelo Leptospira interrogans. A leptospirose é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria, essa lepto presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem, principalmente nas enchentes. Também não são só os ratos, temos os bovinos, suínos e cães, que podem adoecer devido a essa leptospirose. Temos
a tracoma, provocada pela Chlamydia trachomatis, ou conjuntivite granulomatosa, que é uma doença oftálmica altamente contagiosa. Também vamos ter como exemplo muito conhecido a gonorreia ou blenorragia, que é causada por uma bactéria, conoco ou Neisseria gonorrhoeae, que é uma doença sexualmente transmitida. Temos também como doença sexualmente transmitida a sífilis, né, causado pelo treponema pálido. Temos a meninge meningocócica, que é causada por uma bactéria chamada meningococo, meningite, que é a inflamação das nossas meninges, que é a dura mater aracnoide raquidiana. Temos também a cólera, que é uma doença causada por bactéria que é a Vibrio cholerico, que essa doença, sendo infecto-contagiosa do intestino delgado, ela é raramente ou geralmente transmitida por meios de alimentos ou água contaminada. Febre tifoide, que é uma doença também que é bacteriana, causada pelo Salmonella typhi, que é a distribuição mundial, e essa doença, a febre tifoide, ela está associada a um nível muito baixo, um nível socioeconômico, uma situação precária de saneamento básico, de higiene pessoal e ambiental. Por isso está praticamente extinta em países onde os problemas foram superados. No Brasil, ocorrem formas endêmicas, com algumas epidemias onde as condições são mais precárias. Então, nós vimos um pouco sobre as bactérias e as doenças que elas causam. Vimos as formas de tratamento como meio de antibiótico-terapia, que não pode ser interrupto, tem que ser contínuo, para não criar essa resistência, que uma vez ela resistente ao nosso organismo, ela vai trazer muito prejuízo. Também, como micro-organismo, nós temos o parasitismo, ou que vem de parasita. O parasitismo é um fenômeno pelo qual uma planta ou animal sobrevive retirando nutriente de outro. Estabelece-se nessa relação uma forte dependência, onde um lado é beneficiado, no caso o parasita, e o outro é prejudicado, no caso o hospedeiro. Muitas vezes o animal ou planta que sofre a ação do parasita pode chegar à morte. Podemos citar como exemplo deste fenômeno o piolho, que vive como parasita no couro cabeludo dos seres humanos e animais domésticos. Eles retiram do seu hospedeiro o sangue, alimenta fundamentalmente para a sua sobrevivência. Outro exemplo bem conhecido é a tênia, que vive no sistema digestório dos seres humanos, que as pessoas chamam de lombriga, mas são tênias, ok? Esses parasitas, então, eles retiram de outro organismo os recursos necessários para a sua sobrevivência. Informações sobre parasitas, nós temos as características, algumas características. Elas são considerados agressores, pois prejudicam o organismo, né, do hospedeiro, através do que nós falamos, do parasitismo, que pode viver muitos anos no seu hospedeiro, um exemplo, o homem, que pode ser o hospedeiro, e lhe causar grandes maléficos e prejudicar suas funções vitais. Entretanto, alguns deles podem até levar o organismo à morte. Neste caso, porém, os parasitas sucumbirão junto com seu hospedeiro, uma vez que era através dele que se ele beneficiava unilateralmente. Beneficiou tanto daquele hospedeiro que não pensou na consequência que ia trazer também para ele. Então, vão os dois à morte. Dentre as diferentes espécies de parasitas, existem os parasitas facultativos, que são assim chamados por não necessitarem unicamente de um hospedeiro para sobreviver. Essas espécies é capaz de sobreviver tanto dentro de forma parasita, quanto fora de forma livre de outro organismo. É o caso das larvas de mosca, que podem desenvolver-se tanto em feridas necrosadas, como parasita e ficar ali alojada, ou em matéria orgânica em estado de decomposição, como as larvas que vivem no ar livre, né, na vida livre. O parasita é capaz de reproduzir disseminando seus ovos, e esses costumam infectar outros hospedeiros, dos quais eles se retiram seus meios de sobrevivência através do parasitismo. São transmitidos entre os seres humanos através de contato pessoal ou de uso de objetos pessoais. Então, pessoal, aqui temos alguns exemplos de parasita,
temos o carrapato, que é o carrapato estrela, o piolho e a pulga. Elas podem ser transmitidas através de águas, de alimentos, mãos sem a devida higienização, poeiras, através de solo contaminado por larvas, por hospedeiros intermediários, moluscos e por muitos outros meios, ok? Então, nós falamos aqui dos parasitas. Vimos, então, o que são micro-organismos, vimos as bactérias, vimos os parasitas e vamos falar um pouquinho agora sobre vírus. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos, que é o citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venoso ou toxina. Atualmente é utilizado para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que reproduza de forma parasitária, como ideias. São as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus vai virar ou irá infectar. Geralmente, um grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existe vírus que infecta apenas bactérias denominadas bacteriófagos, ou os que infectam apenas fungos, denominados micófagos, os que infectam plantas e os que infectam os animais, denominados respectivamente de vírus de plantas e vírus de animais. Em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo das células que parasitam, podendo provocar sua degeneração e morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre nas células e muitas vezes ele irá aderir à parede dessa célula e injetar o seu material genético ou então entrar na célula por um englobamento, que é um processo que lembra a fagocitose, né, que é a célula que engole um outro vírus e o induz o seu interior. Pessoal, então, espero que tenha captado a nossa aula transmitida e peço para que faça os exercícios postados em nossa sala. Tenha um excelente estudo e até mais ver.